Olá, pessoal. Aqui estamos no nosso novo podcast, agora de junho, com a presença do meu amigo Matheus Borges. Matheus, falam sempre que gaúcho é provinciano, né? Então, provavelmente vão dizer que eu te convidei porque eu sou gaúcho que nem você, né? E tu é gaúcho de Porto Alegre? Sou gaúcho de Porto Alegre, nascido em Porto Alegre. Faz muitos anos atrás, mas sou de Porto Alegre, Ah, que tá legal, bom? legal. Então, legal. O Matheus hoje é gerente comercial da Zendesk aqui no Brasil, né? Já está há algum tempo nessa área de vendas, há 15 anos, né? Trabalhando já há muito tempo, principalmente como executivo de contas, né? De empresas de tecnologia, como a Dell, a Salesforce, né? E agora ele está com um desafio já há 2 anos de gestão comercial. Até uma das razões de eu convidar o Matheus para essa conversa é que a gente já trocou algumas ideias e ele estava falando bastante desse desafio dele comercial, que há 2 anos ele fez essa transição de executivo de contas para gerente comercial, né? E todo mundo reclama aqui que eu só convido macaco velho para fazer podcast, né? E agora a gente vai ter um cara que tem uma carreira brilhante em vendas e que está agora com desafio na área comercial há 2 anos. Então vai ser muito legal, né, para muitos da nossa audiência aqui, que sempre pergunta, poxa, mas como é que é essa transição, né, de executivo de contas para gente comercial? Então, introduções à parte, novamente queria te agradecer, dedicar o seu tempo aí, sei que, né, a pegada aí para o resultado é muito grande, principalmente numa semana mais curta, né, como essa que a gente está conversando aqui, né, que você me conversou. Então, muito bem-vindo, Matheus, aí para... E o papo é bem informal, é bem tranquilo, né? A gente compartilhar um pouco da nossa experiência com essa galera aí que tá sempre buscando aprender um pouquinho mais. Que legal, Carlos. Para mim, cara, é uma honra, né? Tá falando aqui contigo. Eu acho que chegar até aqui nesse patamar para conversar hoje, né? Nesse canal super importante, né? Com tudo que você já alavancou de negócios, né? E tá conversando em alto nível aqui contigo, é que algumas coisas eu fiz certo na minha carreira. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, muito lisonjeado de ser convidado, de estar aqui conversando contigo, tá? Então, agradeço muito. Vai ser um prazer aí trocar essa ideia contigo, falar um pouco mais aí pro público como é que foi a minha trajetória e ver se consegue aí daqui a pouco inspirar as pessoas, né? Isso, exatamente. Não, e tem muita coisa que a gente falou, né, assim, meio informalmente aí nos últimos meses, né, trocando algumas ideias que eu tenho certeza que você vai ser inspiração para muita gente. Matheus, vamos começar assim pelo começo, né? Na parte de executivo de contas, né? Que você teve uma carreira bem interessante ali, muitos anos na Dell e na Salesforce. Me conta aí para a galera como é que foi essa escolha, né? E se foi uma escolha, né? Porque vendas muitas vezes você cai em vendas, você não escolhe vendas, né? Um pouco do início da tua trajetória e assim, principalmente como é que você evoluiu nela, o que você pode contar para a gente, compartilhar e servir de, como você mesmo disse, de inspiração. Legal. Cara, essa é uma ótima pergunta e eu adoro falar sobre a carreira justamente num fator muito de inspiração. Cada um segue a sua trilha, né? Eu gosto de compartilhar a minha porque realmente pode inspirar as pessoas a pensar de uma forma diferente como eu pensei. Eu sempre fui muito atento aos movimentos, né, do mercado, desde cedo eu sempre trabalhei com tecnologia, né? Então eu comecei lá com 16, 17 anos, na época que falava que era a informática era o futuro. A informática é o futuro, lá no Windows 95, 98. E aí eu comecei a estudar sobre a informática, fiz curso de manutenção e montagem de computadores, tudo, e comecei a ir nesse caminho, né, de arrumar computadores. E eu sempre tive um lado meu, né, dessa facilidade de escutar e me preocupar com o problema do próximo. E eu acho, e aí foi aonde eu comecei a entender o quanto eu era um super-herói arrumando os computadores das pessoas. Porque aquilo ali era muito grave, ela precisava acessar a internet, ela não estava conseguindo salvar um documento, ela não conseguia imprimir um arquivo, e eu chegava lá, solucionava, e elas me E a aplaudiam. vida dela se transformava rapidamente. Cara, e eu era o cara, eu era o cara.
Matheus, tu é a salvação do, sabe? E eu comecei a ver aquilo ali, caramba, que legal isso aqui, né? E que aquilo ali foi o meu combustível para estudar mais e mais e mais. E aí a coisa vai ficando cada vez mais séria, né? Porque eu comecei a sair de ali de computadores para começar a cuidar de data centers. Então, eu comecei a evoluir minha carreira em tecnologia, peguei todo o boom da virtualização, Carlos, quando nem existia essa parte de cloud computing, né? Tudo era servidor físico, e eu peguei esse boom aí de migrar físico para virtual. Foi muito legal a experiência. E numa dessas reuniões que eu estava conversando com o cliente e o meu gerente, ele viu que eu, como técnico, eu estava liderando a reunião e mostrando tudo que a gente ia fazer, fase a fase, combinando com o cliente, tudo que a gente ia fazer. E no almoço ele voltou para mim e falou assim, ó, cara, tu notou que tu tem um poder da fala? E que as pessoas, elas prestam atenção, tu tem propriedade, tu tem brilho no olho. E aí eu, pô, obrigado, cara, eu estudo bastante para isso. E ele falou, não, mas não é aí que eu quero chegar. Tu tem que ser vendedor, cara. Aí eu falei assim, mas bem capaz, né? Como o bom gaúcho vai falar, Bom mas gaúcho, esse famoso bem capaz, né? bem capaz que você é vendedor, porque na minha cabeça, o pré-conceito, né, que vendedor vende tudo, custe o que custar, vende até problema, né? Aí eu pensei, aí ele falou, não, cara, mas é um vendedor técnico, especialista, é diferente, Matheus. Aí eu comecei aquilo ali a martelar, martelar. Aí eu comecei, eu sempre achei muito legal, eu comecei a ver eles lá de terno, de blazer, né? Andando de caminhonete, e eu lá, técnico, Falando. e eu lá mais malandro, mochila, tal, motinho, né? É diferente, é outra pegada. E aí começou a minha trajetória na área comercial. Aí eu comecei a... Mas eu sempre, desde lá quando eu comecei com 22, 23 anos, na minha cabeça eu sou comercial, mas eu estou aqui para ajudar. É entender os teus desafios, e como meio é a tecnologia que te ajuda a alavancar o teu sucesso. E é aqui que eu moro, nesse entendimento e implantar a tecnologia necessária para alavancar o teu sucesso e automaticamente no final do mês eu ainda vou receber para isso. Então, eu sempre tratei assim e as coisas deram muito certo, Carlos. Eu acho que uma das coisas que a gente, nas conversas que a gente já teve, né, e a gente chegou a debater muito, eu percebi isso, é exatamente essa questão de ter essa atenção de ouvir o cliente, né, para poder entender qual é realmente o problema dele, porque se você só vai conseguir ajudar o cliente se você souber qual é o verdadeiro problema dele. Por diversas vezes, escutar significa até ouvir o que o cliente não está dizendo, porque muitas vezes o cliente não sabe qual é o problema dele e ele se expressa de forma, às vezes, equivocada, né? Ele não sabe articular muito bem qual é o problema dele. Então, assim, você ter essa sintonia fina, esse ouvido, né, para ouvir e a experiência, né, da parte técnica de conhecer o produto te dá essa condição de você conseguir traduzir muito o que o cliente está falando, né, para poder fazer um bom diagnóstico, né? E isso aí, como você mesmo falou, As é uma perguntas, habilidade sua, né? as perguntas necessárias, né? Quanto você pagaria para ter sucesso, né? E deixar isso mais para encurtar, né? Anos de estudo para você trazer isso daqui a pouco para o presente, você coletar isso, esse resultado que você quer para agora. Medir o impacto, ajudar ele a pensar, porque muitas vezes a pessoa ela infelizmente, as pessoas, elas têm um pouco uma visão um pouco mais limitada, né? Um pouco mais de apenas um passo, dois passos, Uhum, mas elas não pensam muito a médio e longo prazo. É difícil você pensar a médio e longo prazo, ainda mais num mundo muito dinâmico. E eu uhum, acho que a gente, especialistas, não só em vendas, mas na solução que a gente vende, a gente se transformar em uma autoridade no assunto e falar para ele, surpreender o cliente que eu não vou só solucionar o problema dele agora, mas assim, curto, médio e longo prazo. E aí eu acho que é onde você estabelece a confiança. uhum. E me diz uma coisa, você se considera um cara curioso? Muito curioso, muito curioso. E a curiosidade faz com que eu estude cada vez mais. É, é que nem eu sigo muito, tenho muitos seguidores assim que eu sigo, né, de inspiração Uhum.
E é muito legal, assim, hoje, o acesso à informação que tem na internet, né? Inclusive, no próprio... Na própria comunidade que você criou também aí do Sandler, tem muito conteúdo rico. E quanto mais curioso você é, mais técnica você vai aprendendo, porque vendas não é só um dom, é muita técnica envolvida. Uhum, Assim como eu tenho um grande especialista médico numa área, e ele uhum. estudou muito para chegar até ali, em vendas existe muita técnica e muito estudo para chegar até ali. Então, se você quer se equiparar como um grande cirurgião, estuda tanto quanto ele estudou para chegar ali que tu vai ser um grande vendedor também. Isso é uma das coisas que a gente debate muito, né? Principalmente uma venda mais profissional, né? B2B, né? A importância de você, como profissional de vendas, estar se atualizando, aprendendo a todo momento, né? E se tem uma coisa que é farta hoje em todos os canais é técnicas de vendas e acesso à informação e principalmente quando eu Né, falo. cara? E é muito difícil essa nossa área porque o cliente são pessoas. E as pessoas, os objetivos mudam toda hora. As pessoas, elas são difíceis de entender, porque de manhã ela pensa uma coisa, de tarde ela foi influenciada por outra coisa. Como que você garante a atenção dela que ela siga uma linha de pensamento e venha a fechar aquele contrato contigo? Então é muito difícil, cara, não é fácil. É muito difícil, é muito complexo. Muito bem, então vamos lá, vamos resumir. Então, essa capacidade de comunicação que foi identificada pelo teu gerente te levou o convite para entrar nessa área comercial, e uma vez que você foi mordido pelo bicho de vendas, aí não quer mais voltar, né? É, gostei de Porque usar o terno, né? Gostei de usar o blazer. agora de usar o blazer e a gravata nos bons tempos que tinha aquele dress code, né? Que a gente tinha que seguir pelas multinacionais como a Dell. É isso aí. Salesforce já começou de forma um pouco mais relaxada, né, do que as outras, mas a Dell também já era isso. E quando você estava como executivo de contas, assim, e atendendo os clientes, etc. e tal, me conta um pouco, qual é que eram os grandes desafios, as maiores dificuldades que você enfrentava ali para ajudar os clientes a resolver os seus problemas? É. Até um dos pontos que eu ia colocar ali é esse amor, né? Esse desejo de ver o impacto que você, como indivíduo, causa, né, naquela organização. Isso aí é mais do que a própria comissão que vão te pagar, né? Você não pensar dessa É um forma. propósito, né? É um É, mas propósito, na o verdade. propósito que você passar na frente daquela empresa e saber que você faz parte, né, Foi daquilo aí que ali. eu ajudei. Uhum. E aí, fazendo essa tua segunda pergunta, o... até você tinha comentado qual foi mesmo o ponto? O ponto é assim, quando você começou a trabalhar como executivo de contas, né, quais eram as maiores dificuldades, os desafios que você enfrentava ali no relacionamento com o cliente? O que É, que isso você para se lembra? ainda, putz, chegando na Dell, eu cheguei lá, eu abri o computador, eu era técnico, eu instalava, Uhum. configurava, eu não usava ali o computador, eu configurava, fazia as coisas. Uhum. Quando eu cheguei lá, inúmeros sistemas diferentes, aprovações, descontos, regras, metodologias, e eu aqui, ó, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Antigamente eu era muito mais self-service, eu mesmo fazia, eu pegava o Uhum. problema e ali configurava, acabou, matava o chamado. Era isso. Tinha E aí, autonomia praticamente para fazer tudo que era fazia necessário. tudo. Eu só tinha que resolver o problema. Quando eu cheguei na Dell, primeira dificuldade é um time gigantesco. Um time na Dell para atender um cliente é em torno de 10 a 15 pessoas para atender um cliente. São muitas pessoas em todo o ecossistema. Um atende notebook, outro atende servidores, outro atende storage, outro atende garantia, serviços. É muita gente. Então você começa a trabalhar com a parte de teamwork. Você precisa gostar de pessoas e ter a comunicação, o alinhamento, porque são todos pelo cliente. Então tem que estar tudo muito bem alinhado. Então isso mudou para mim muito, ao invés de Foi fazer um grande desafio para você trabalhar em time. Aliás, né, essa é uma das coisas, a gente fala muito em venda B2B, né, mas quando a gente fala em grandes contas, ou que accounts, né? Aí o jogo é outro também, né? Em termos de estratégia, em termos de organização,
Tem a equipe de produto, mas não é só a equipe de produto, né? Porque tem todas as interfaces do grande cliente com a sua empresa, né? Às vezes até a pessoa da área financeira, né? Como é que manda os documentos, tudo isso faz parte do conjunto completo, né? Dos serviços que você presta para aquela grande conta, né? E tá todo mundo no mesmo barco ali, todo mundo sabendo das suas responsabilidades e tendo o cliente como foco é um belo desafio, né, Matheus? É um grande desafio fazer todo mundo trabalhar na mesma batida, na mesma velocidade que você está assumindo com o cliente. Se eu falo para ti que até sexta-feira a proposta está na tua mão, como é que eu faço essas pessoinhas trabalharem para que chegue a proposta sexta-feira no cliente? Sem ter grau de subordinação. Uhum, uhum. Fazer as Eles não pessoas. são subordinados diretos a vocês, você faz parte de uma equipe, são pares, né, em muitos casos, né? Exato, são pares, e aí fazer todo mundo parar para poder priorizar a tua nova task que você colocou ali. Então, isso Uhum. começa a ser um grande aprendizado de como trabalhar com prioridades, e eu acho que o grande diferencial também para mim foi precificação das coisas. Eu instalava os computadores, os servidores, tudo, mas eu não sabia quanto valia cada coisa. Então, você começar a se interessar pelo preço para você montar aquela solução. E no final, quando você olha que deu 1 milhão, nossa, que caro. Não, isso aqui é extremamente valioso. E você conseguir classificar o tamanho do problema e 1 milhão fica barato perto do tamanho do problema do cliente. Então, essa virada técnica para comercial que a minha cabeça começou a trabalhar do tipo, isso aqui tá barato perto do tamanho do teu problema. Isso é um grande desafio, né? Porque muitas vezes a gente, principalmente nesse tipo de conta que você trabalhou, né, na Dell, você trabalha com projetos grandes, né, de valores elevados, né? Você não trabalha com pequenos valores. Um data center fecha na linha mais de 1 milhão em E aí tem equipamentos. uma coisa muito importante que é o mindset, né, sobre dinheiro, né? Que é um pouco do que você está falando, porque se você começa a interferir o que você acha que é muito caro, o que é muito barato, baseado na tua percepção do que é valor, né, você acaba contaminando todo o processo de venda. Você tem que buscar o que é valor para o cliente e quanto isso vai resolver e vai trazer de retorno para ele, né? E não simplesmente quanto é que custa aquela solução lá. Porque se você não consegue fazer isso, só imagina na hora de chegar no cliente e conversar com ele, né? Você já entra meio que derrotado ali, né? Nossa, é Se muito caro. tu Como é que acha eu vou caro, né? propor? Se eu Sim. acho caro e não acho valioso, é óbvio que eu não consigo defender a solução. Então, é essa virada de vamos focar no teu problema, no tamanho desse problema, o impacto que ele está causando, porque eu tenho o remédio, ele vai sair barato perto do tamanho do teu problema. E essa foi a grande virada para mim, assim, né? De não ver aquelas cifras ali, mas conseguir defender o projeto perante o problema do cliente. Legal. Muito bacana isso aí. Essa descrição que você trouxe aí da realidade do dia a dia e da transição, né? Acho que muita gente não se dá conta, não reflete, né? Quando está passando por essa transição, como é importante ter essa consciência, porque no fundo, o que acaba acontecendo, né? Você cada vez mais se aproxima do que é o impacto no negócio do cliente, né? E a partir dessa visão mais de negócio e o impacto que tem a tua solução para o negócio, a percepção, a sua própria percepção do valor que você está botando na mesa para o cliente começa a mudar, né? E, cara, eu te digo por experiência própria, assim, eu converso com muitos profissionais de vendas que ainda não conseguiram sair dessa armadilha, né? Eles continuam olhando o que vendem e sempre achando caro, né? E sempre dizendo, mas o cliente está reclamando que é caro. Eu sempre costumo dizer para todo mundo, gente, o pessoal não se dá conta. Um exemplo que eu dou com frequência, né, é que muita gente reclama assim, Carlos, pô, o cliente quer comprar uma Ferrari e quer pagar o preço de um Uno, né? Isso não está certo. Isso não, quem está errado é você. O melhor negócio do mundo é comprar uma Ferrari pelo preço de Uno. É isso que ele está tentando fazer, certo? Se ele conseguir comprar uma Ferrari pelo preço de Uno, né, ele foi um excelente negociador. Exato. Né? Então, na verdade, isso faz parte do jogo. O cliente vai te pressionar por preço, né? E uma coisa que eu sempre comento, né, nos meus treinamentos bastante, é que a gente fala muito em vender valor para o cliente, né?
como isso é difícil, como a gente tem que entender a solução do problema, né? Quantificar, mensurar o impacto, né? Quanto ele vai perder se ele não fizer o ajuste, aquela coisa toda. Mas eu sempre digo que a gente tem que se colocar no lugar do cliente. Então, imagina para um decisor, ou para um comitê, ou para um comprador que vai tomar uma decisão e ele tem uma solução que custa 100 e outra solução que custa 50. Como é que ele vai justificar internamente que 100 é o melhor negócio para a empresa? Complicado, entendeu? Se ele não tiver o apoio do vendedor e não tiver a convicção de que realmente o 100 está trazendo muito mais valor para o negócio do que 50, ele não vai conseguir articular essa justificativa dentro da empresa, e aí ele vai preferir dizer assim, olha, gente, eu comprei por 50 porque era o menor preço. É. Então, ele se ampara no preço para justificar a decisão dele para ser menos desafiado. Agora, quando ele compra por valor, por qualidade, ele tem que dar um monte de explicação. E aí o vendedor não se dá conta, né, que assim como é difícil ele vender valor, na minha opinião, é mais difícil o cliente comprar valor. Né? Muito bom isso. E eu tenho a percepção, eu falo para o meu time muito que nós não estamos aqui para atender todo mundo. A gente tem um Perfeitamente. público de clientes seleto, né? Que as pessoas desejam comprar o nosso produto. Ninguém compra porque estava barato, porque foi promoção. Não é assim que a gente vende a nossa solução. E a questão, eu acho que a diferença do comprar um produto mais valioso que custa 100 e o outro mais barato, o delta aqui se chama risco. Qual o risco que você tem de tomar uma decisão errada? Quando a gente vira adulto, a pior coisa que tem na fase adulta é tomar decisões. Exatamente. E ver o tamanho do risco, né, tanto do impacto positivo como o impacto negativo do risco que Claro, você está assumindo. exato, Né? exato. E se você está me procurando com um problema, e aí você está dizendo que o sistema A não presta mais. Agora, qual é o impacto que está causando? Agora está dizendo para mim que você vai comprar um outro, custe o que custar, mais barato. Qual é o risco que você tem disso aqui não... Só trocar o nome do Resolver. problema. Então, Ou talvez aumentar o problema, né? ou aumentar o problema, ou só trocar de nome. Então, eu acho que nós, como os vendedores e consultores, é passar para o cliente uma linha de curto, médio e longo prazo, aonde ele pode chegar. Eu sempre falo que hoje você tem um pé desse tamanho. Amanhã o teu pé cresce e cresce de novo, você não tem essa elasticidade. Imagina todo ano você tem que mudar de software, desinstalar tudo, migra tudo. Então, tu começa a mostrar para o cliente o impacto numa decisão errada. Então, eu acho que nós, como consultores vendedores, né, nós temos que passar para o nosso cliente essa autoridade no assunto. E outro desafio que foi colocado também em vendas é não só conhecer o meu produto, mas conhecer o dia a dia do cliente, que é a verticalização dos negócios. Hoje em dia, você não... Estão mudando a característica do vendedor de território. Antigamente, o vendedor era por território, né? Você atende o sul, sudeste, centro-oeste. Agora não. Você atende por verticais. Então, você atende segmento de saúde, acadêmico, né? Hum? Manufatura, varejo, porque você precisa entender das dificuldades do cliente. E aí, a conversa começa a mudar. Não é mais um atendimento regional, e sim um atendimento por vertical, para que você seja especialista na indústria do cliente. E tem uma visão bem clara, até uma conversa de negócio com o cliente, né? Ao invés de uma própria conversa de Só de produto. produto, né? Bacana. E aí, como é que pintou essa oportunidade da parte de gestão mesmo, né? Fazer a transição de executivo de conta para ser um, um gestor, né? Me conta aí como é que surgiu essa oportunidade e como é que está sendo esse desafio para você aí, quais são as coisas que você enfrenta no dia a dia, o que você pode compartilhar aí com a galera que está entrando nesse mesmo caminho. Que legal, cara.
Eu fiquei aí quase 15 anos, né, para me transformar, 13 anos para me transformar um gerente de vendas, né, um sales Uhum. manager de uma multinacional americana. E nunca foi o meu objetivo, né? Quero ocupar a vaga do meu gerente, quero ser esse gerente, né? Eu acho que existe a palavra gerente, existe a palavra líder, né? E líder é um senso de espírito, né? É como Uhum. você se sente liderando, ah, sem ter um cargo, né? Um cargo gerente para poder liderar. E eu acho que eu fui visto na Zendesk com essa capacidade de liderança, de estar à frente do time, responder pelo time, cobrar o time, e o time falando pares, colegas, né? Sim, sim. Desde o onboarding, eu chegando para o meu gerente falando, cara, deixa que eu te ajudo, até porque eu tava na Zendesk antes dele, né? Uhum. Deixa que eu te ajudo, né? Deixa que eu faço. Cobrava as pessoas, ajudando a todo mundo prosperar. E nós, Zendesk, porque a minha mentalidade, muito uma mentalidade mais de dono, empreendedor, do tipo, independente se a minha carteira está indo bem, se as minhas vendas estão indo bem, eu preciso que a Zendesk vá bem. Uhum. Então, eu preciso ajudar o meu colega. Porque esse mesmo cliente É hoje que um está... time, né? É uma equipe, né? Não é só Existe uma uma entidade, cota, não é existe uma uma cota, entidade. uma meta de vendas É, lá para é, bater. É uma coisa exato. maior. É um ecossistema, né? A Uhum. entidade Zendesk. E quanto mais a Zendesk for bem falada, mais vai ser fácil de vender isso aqui no futuro. Sem Os dúvida. clientes, isso aqui vai ficar bem falado, é que nem vender um iPhone. Não Uhum. precisa vender. Vai numa loja da Apple, o cara não te vende, ele te alcança o produto. Sim, Ele alcança exatamente. o produto. Então, quando eu comecei o meu gerente, que hoje até é o meu diretor, ele viu esse estado de espírito em mim, ele começou a me chamar até de capitão. Ô capitão, ô capitão. E aí beleza, né? Vamos indo. Só que daí as coisas começaram a andar, 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 e ele falou: e se a gente fizesse isso, 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 e você assumisse o time, eu subo pra cá e tal. E aí eu falei, cara, eu super topo, vai ser um enorme prazer, né? Gosto das Zendesk, gosto das pessoas, conheço o processo, vivo isso aqui, né? Amo estar aqui. E aí a coisa aconteceu de uma forma muito fluida, Carlo. Sabe? A minha experiência foi muito. Eu acho que a dica que eu dou é: se você quer ser o gerente, tome atitudes de um líder já, né? Não precisa Uhum. ter o cargo para poder fazer aquelas coisas, até porque gerente não está ali só para cobrar meta, admitir ou demitir pessoas. Esse estado de liderança tu pode assumir desde agora, independente do teu cargo, e que você vai ser visto no futuro como uma ótima opção. E eu acho que foi isso que aconteceu. Eles viram em mim uma ótima opção naquele momento, muito melhor do que pegar um cara de fora, já pegava um cara pronto que basicamente precisava só aparar algumas coisas e ajudar ele a rampar. Uhum. E foi isso que aconteceu nesses últimos 2 anos. E agora eu estou aqui liderando uma equipe de 9 pessoas e ajudando a Zendesk a crescer como um todo, né? Legal. E o que nesse dia a dia de gestor aí, nesses 2 anos, né, você tem visto como teus maiores desafios para tocar uma equipe assim? Até É, porque, né, conta aí um pouco para o pessoal, né, que a equipe aí, você não está numa sala com os 9 sentadinhos do teu lado aí, né, é uma situação bem diferente. E pelo que sim. você me descreveu também, né, tem muitas variações na equipe de senioridade, né? Eu estou curioso para saber como é que é tocar um Ah, barco assim. eu tenho um bordão meu e eu falo só alegria, né? Eu prezo muito por um ambiente de só alegria, porque a gente está aqui por opção, né? Uhum. Os executivos são pessoas de sucesso, estudaram e elas chegaram até aqui. Então, eu tenho uma grande responsabilidade de também transferir uma ótima experiência, que estar na Zendesk seja uma boa experiência, né? Eu dependo deles também para atingir o meu sucesso. Então, eu gosto muito de transferir isso para eles, né? De criar um ambiente de só alegria. E existe um grande desafio onde a gente trabalha com
momentos diferentes na carreira, né? Pessoas que não trabalhavam nesse segmento e agora estão trabalhando com CRM, começaram agora, então tá entendendo como funciona a arquitetura de um CRM. Pessoas que já estão no seu início ali com 22, 23 anos, pessoas com 45 anos na equipe, e Momentos completamente diferentes, momentos né? completamente diferentes, pessoas que estão crescendo na sua carreira, pessoas que já estão sênior, pleno, júnior. Então, isso muda a todo momento. Como é que eu consigo... Muitas vezes eu tenho que falar o básico, né? O óbvio tem que ser dito e eu tenho que falar ele, mas aquele cara sênior, como é que eu faço para que ele continue engajado e também continue me ajudando a tocar essa equipe, sabe? Então, é uma outra ótica, é uma ótica realmente de olhar para da porta para dentro de casa, de como eu ajudo eles a prosperar, a estarem felizes e passar essa cultura, né, do ganha-ganha, todo mundo tá junto, né? E eles também se transformarem líderes no seu processo, na sua carreira. Dentro das responsabilidades que eles têm, né? Exato, todos são líderes, né? Então eu gosto muito de, ao invés de cobrar número, eu sempre falo para eles, né? Toda quarta-feira tem forecast aqui. Eu falo para eles, cara, forecast, o número tá aparecendo na tela já. Eu não preciso nem ficar falando sobre isso, né? A boa interpretação é só olhar o número. Eu tô aqui muito para trabalhar lado a lado, ombro a ombro, em como quais são as ações que nós estamos fazendo para virar esse jogo. Então, eu gosto muito de que eles olhem em mim com esse olho no olho, essa confiança de que eu estou aqui não para cobrar, mas para suportar, para servir, para trocar ideia. E eu acho que assim se transforma um ambiente de verdade, sabe? De verdade mesmo, aonde a verdade aparece. Sim. Não deixe. É transparente, né? Essa Não se esconde o transparência. jogo e Então, tal. tá sendo bem legal, muda completamente. Claro que no começo o cara passa raiva, porque eu queria tanto eu ir ali chutar aquela bola a gol e não pode. E aí, mas isso é uma coisa que com o passar do tempo, tu estabelece a confiança. Então, tu Você está começa lá para apoiá-lo, você está lá para servi-lo, e tu tem que né? confiar, tu tem O que confiar. sucesso dele é o teu sucesso e não, né? É uma sociedade, né? É sócio, nós somos sócios, por isso que quando eu te pergunto alguma coisa é porque eu preciso saber, e quando você me aciona é porque você precisa de alguma coisa. Então, existe uma sociedade aqui. Então, Uhum. acho que é o primeiro fator, a transparência, né? Se der ruim, estamos juntos, se der boa, também estamos juntos. No final do dia, o sucesso e o fracasso, a responsabilidade é nossa, a gente vai ter que Uhum. responder por isso. E eu acho que assim eu consegui mostrar para eles, que eu sou mais uma pessoa também com sentimentos, né, com objetivos mútuos que nem eles, e uma pessoa normal, de portas abertas, né? Então ainda bem que a gente tem a internet, as ferramentas para se comunicar, então a gente conversa muito mais, eu acho que no modo virtual do que no presencial, a gente consegue falar muito. E está sendo bem legal, mudou bastante, né? Eu aprendi bastante como que eu posso ajudar eles e aonde que eu agrego valor na vida deles, sabe? Então, acho que de uma forma mais filosófica, o líder ele está aqui muito mais para agregar valor na vida da pessoa como um todo, né? Como que eu faço essa pessoa passar essa fase, né, que ela está aqui na Zendesk, que seja uma fase harmoniosa e ela queira estar aqui. A pior coisa que tem é perder funcionário, é a pior coisa que tem. A gente se coloca em xeque e pergunta um monte de coisa, será que aonde eu errei, Sim, né? para ele desistir, né, desse projeto, É, né? Dessa então, sociedade, como você falou, né? exato, e isso volta para mim, né? Aonde eu posso melhorar? Então, a princípio eu tô com o meu time aqui, tá todo mundo está legal, tá feliz e ninguém pediu para sair. Legal. Quando a gente fala muito em gestão, né, e a gente também desenvolve líderes comerciais, a gente tem uma discussão muito forte em relação a alguns pontos. Eu gostaria de ver como é que você reage a eles, né? Eu acho que está um pouco em linha do que você fala, né? Quando a gente cobra por resultados apenas, né, que é o que eu diria 8 em cada 10 gestores comerciais faz, né?
e aliás a mensagem é muito clara em muitas empresas que você está lá para cobrar resultados, né? E se esse resultado não chegar no final do mês, no final do trimestre, no final do semestre, no final do ano, né, você tem que prestar contas, né, sobre esses números, né? E está tudo certo. Agora, o problema que eu vejo é que muitas vezes é a única coisa que o gestor comercial sabe fazer, né? Ele só sabe cobrar resultado e perguntar por que não deu resultado e celebrar junto quando o resultado aconteceu, né? E é um processo normalmente muito de cobrança pontual, né? Assim, chega no mês lá, vamos bater a meta desse mês, não vamos bater dessa meta. Escorregou para o mês que vem, e assim vai indo, né? O que a gente fala muito na Sandler é que um bom gestor, ele cobra por tudo que leva ao resultado, né? O resultado é uma consequência de um bom trabalho que o gestor e a sua equipe estão fazendo em conjunto para ter os comportamentos e essas ações corretas no tempo certo com os clientes certos. Isso vai levar, né, a um funil, um pipe saudável ao longo do tempo, né, que vai te permitir ter previsibilidade, vai te permitir ter foco naquilo que é relevante durante o mês, sem cair na armadilha de você ter só duas oportunidades que são o valor da tua meta para fazer no final do mês, e aí você começa a correria, né, de concessões para antecipar fechamentos que naturalmente não aconteceriam no final do mês para você bater a meta, né? Então, eu queria ver um pouco de você, assim, do teu dia a dia, essa questão de cobrar pelas ações diárias, né, do que tem que ser feito todo dia para chegar no final do mês e concluir que realmente foi feito o que foi necessário para atingir os resultados, não o contrário, né, que é o que normalmente a maioria faz. Porque o resultado é só tu dar um F5, vai aparecer ali na tela, quem bateu, quem não bateu. Essa parte é a mais fácil. Essa parte é a mais fácil. O sistema já diz para ti ali, né? Agora, esse entendimento, né, é a parte mais difícil. É se envolver. A palavra é se importar. Se importar com a dificuldade de cada um, aonde cada jogador do teu time joga melhor, né? Então, cara, esse cara é bom tecnicamente, mas ele precisa disso, então eu vou apoiar e vou suportar ele nessa primeira, vou ensinar, né? Vou ajudar ele a prosperar e ele vai aprendendo por inspiração mesmo, ele vai vendo e vai aprendendo. Na próxima ele já sabe fazer. E do que eu ficar só cobrando o resultado. Eu vim, eu acho que para mim isso faz todo sentido porque eu vim de uma trajetória na minha vida, eu fui atleta de alta performance. Então eu sou faixa preta de taekwondo. Comecei com 12 anos e com 23 anos eu competi o meu primeiro campeonato mundial. Então eu treinei 10 anos da minha vida Para para chegar chegar no campeonato. no campeonato mundial. Então eu fiz 10 anos de trajetória, de muito treino para alcançar o meu objetivo. E nenhum dia eu fracassei, porque eu acreditava e eu fazia. Consistência, né? Eu Consistência. fazia todos os dias um pouco mais, todos os dias um pouco mais, todos os dias um pouco mais. Então, eu sabia que eu estava no caminho certo. Eu sentia isso. E eu melhorava a cada campeonato, a cada campeonato. E eu aprendia com cada luta, com cada desafio, eu aprendia a valorizar mais ainda o meu time, as pessoas que me ajudavam, né? E eu aprendia com os meus erros a melhorar na próxima e na próxima e na próxima, e aquilo me levou no Campeonato Mundial. E no próximo ano eu me classifiquei num outro Mundial. E quando eu já estava eu lá, gaúcho de Porto Alegre, academia de fundo de quintal, eu com 23, 24 anos, eu já tinha 2 campeonatos mundial nas costas, representando a minha família, né? E representando o Brasil, né? Naquela bandeira linda. Então, para mim é muito tranquilo essa questão de fazer Construção, mais. né? Tijolinho a tijolinho que vai, né, Que antes de eu levar. vislumbrar e ter a medalha de ouro, é tudo o que eu tenho que fazer para conquistar e respeitar essa medalha de ouro. Porque faz Não, muito sentido tu ver um campeão com aquela medalha de ouro e não mas foi sorte. O cara trabalhou muito para chegar até ali. exatamente. Eu acho que essa é uma parte importante, né, que a gente prega bastante, por isso que pela tua trajetória, pelos comentários que você fazia, a gente vinha muita
muita convergência aí no que a gente acredita que realmente um bom gestor tem que ter. A outra coisa que a gente fala muito, eu acho que você demonstrou isso, né? É que cada integrante da equipe é um ser humano muito único, né? E tem as suas motivações que são as mais variadas possíveis, né? Às vezes, na área comercial, você acha que a única motivação que o pessoal tem é ganhar dinheiro, né? E hoje isso está mudando, né? Claro que o dinheiro é bom, mas quando você conhece individualmente, né, você consegue motivar eles a partir do que é uma motivação individual, não o que você acha ou não simplesmente com prêmios e comissões, mas tentando entender o indivíduo, né? A pessoa para encontrar a motivação, o botãozinho certo que vai fazer ele realmente se esforçar, vai fazer ele treinar, né, usando o teu exemplo aí todo dia, fazer o que tem que ser feito todo dia para atingir o objetivo, porque a gente costuma dizer, né, as pessoas trabalham com afinco de forma verdadeira quando elas individualmente têm uma motivação que, né, se alinha com a motivação e com os objetivos da empresa, né? Uhum. E o que acaba acontecendo é que muitas vezes as pessoas não sabem o que querem e meio que são levados a seguir, né, o atingimento de metas e objetivos da empresa, mas eles muitas vezes questionam, né, por que eu tenho que atingir essa meta? O que eu ganho com isso? Então, se ela não tiver esse fundamento inicial, ela vai fraquejar mais cedo ou mais tarde. Não sei o que você pensa sobre isso. Eu acho que se resume o sentimento de se sentir pertencido, né? Então, cada um ali dentro, como membro, se sentir pertencido pelo processo da empresa, né? Pelo sucesso da empresa. Então não é nós estamos aqui, eles são os milionários, donos da empresa, são ricos, e a gente está aqui se quebrando e eles estão lá com. Falando, você quer para fazer eles ficarem milionários. Estou aqui trabalhando para eles ficarem milionários. Então, acho que todo mundo tem que trabalhar realmente por um propósito. Mas assim, cara, eu sou um cara, posso dizer que eu sou um apaixonado por pessoas, né? Gosto muito, independente de estar na Zendesk com esse papel, mas fora, né? Acho que quando a gente trata as pessoas realmente com carinho, com respeito, todo mundo aqui ama ou é amado por alguém, tem a família, tem os seus traumas, né? Tem as suas dificuldades. Eu tenho as minhas e a minha não é maior que a do outro. Eu Uhum. trabalho todos os dias aqui tentando entender as dificuldades e aonde eu posso ajudar. E todo mundo aqui é gente, né, cara? Olha aqui, ó, eu tenho os meus remedinhos de dor aqui nas costas, e todo mundo também passa por dias bons e dias ruins, dias difíceis, né? Eu tô com meu Sim, filho agora de 8 meses, tô aqui trabalhando 4 turnos, né? Porque tem o turno da noite e o turno da madrugada também. sim, E, claro. e no outro dia eu tenho que estar aqui sorrindo, eu tenho que estar aqui feliz, eu tenho que estar aqui motivando as pessoas e a cadeira de líder, de gestor, muitas vezes ela é solo, porque eu É tenho a muito solitária, informação né? que É muitas muito vezes eu não solitária, né? posso. Ela é solitária, né? Eu não posso sair compartilhando tudo o que vai acontecer, todas as estratégias, tem coisas que ela precisa ficar para mim e eu tenho que tomar decisões acertadas para que a coisa ande, né? Então, é complexo. E quanto mais tu entende das pessoas e se importa, cara, tu consegue ver no teu dia a dia que aquela pessoa, cara, o Carlos não tá bem hoje. No bom dia eu já reconheço que o Carlos não tá bom hoje. E eu chegar pro Carlos e depois que acabar a reunião e eu, Carlos, vamos trocar uma ideia, meu. Saber o que está acontecendo. Eu vi que no teu bom dia que tu não estava bem hoje. Então, são coisas que você vai pegando e eu volto para a palavra se importar, né? Quanto mais você se Uhum, importa com as pessoas, elas veem que é genuíno e elas se uhum, abrem, elas compartilham, elas confiam em ti e elas te veem realmente como um colega, como um cara que está caminhando lado a lado. Que nem tem aquela frase, né? Sozinho eu vou mais rápido e em equipe, né? E porque juntos eu nós vou vamos mais mais longe. longe. Então, eu acho que essa mensagem é muito legal para ele ver que ele não está sozinho, né? Não é uma carreira solo e que eu estou aqui, todo mundo está aqui só para apontar erro e número. É assim que eu gosto de trabalhar, né? E eu vejo que a Zendesk me dá esse espaço para eu fazer esse tipo de liderança aqui dentro. Bom, depois de falar sobre essa parte de gestor, né, nesse desafio de gestor, conta aí para a gente um pouquinho como é que você conheceu
a Sandler, né? A abordagem da Sandler. Tô bem curioso, né? A gente já trocou algumas ideias, mas a gente nunca entrou nisso mais em profundidade, né? Você recomenda muito a gente, você fala bem da gente, você é um apaixonado pela nossa abordagem. Como é que você conheceu e como é que você, o que fez você se apaixonar pela nossa abordagem comercial? Que legal. Cara, isso aí foi há 8 anos atrás. Eu trabalhava na Salesforce e aí chegou um invite para mim lá. Treinamento de vendas, treinamento Sandler. Aí eu pensei, vai vir uma pessoa chamada Sandler aqui treinar a gente e vai ensinar tudo aqui sobre vendas. E aí cheguei lá, tava um tal de Guru Ganesh, Que com aquele legal. turbante lá e eu aqui, De ó. turbante, Que que eu, barba. que eu tô fazendo aqui? Aí, e cara, assim, ó, foi transformador, transformador, porque cada vez mais vai ratificando as coisas, né? E ali tem vendas, tem muita técnica. E esse domínio da venda, e não ser dominado, né? Fazer a Uhum. gestão da venda. E aí, e aí ali foi quando realmente despertou há 8 anos atrás, foi a virada de chave aonde eu olhei e respirei e falei, cara, olha quanta coisa a gente tem que dominar dentro de um único processo de vendas. E aí, aquilo ali foi muito inspirador para continuar estudando, estudando. Aí aprendi outras metodologias e frameworks de vendas, Uhum. e né, Spin Selling, Madpeak, Bunch, e a gente vai se aprofundando, e aí foi muito legal. E depois, passando de 8 anos se passaram, e aí eu tive a excelente oportunidade, quando a minha esposa, ela também é executiva de vendas, ela perguntou que curso que eu poderia fazer de vendas, né? Eu na hora lembrei de Sandler. Aí eu falei, faz Sandler que tu tá completa. E aí eu peguei e recomendei para várias pessoas, né? Eu gosto muito dessa questão de iluminar a vela, né, do outro. Uhum. A minha comunidade ver as pessoas também prosperando. E eu, tanto é que eu indiquei e indico até hoje vocês, sabendo como que é o treinamento da abordagem mais rica, enriquecedora para um profissional completo de vendas, né? E aí tive a oportunidade de fazer o treinamento também com vocês, né? E é sensacional. Foram quatro videoaulas, né? Uhum. 4 encontros muito de muita riqueza, né? De toda a metodologia Sander abordando desde o início, né? Até o fechamento de um projeto. Então, eu estudo, sou fã e recomendo. O que você acha assim que tem mais, que te chama mais atenção da Sandler em relação às outras que você também estudou, né? O que você vê assim de diferencial no que a gente ensina o profissional de vendas? Uma boa pergunta. Eu acho que esse domínio da negociação, o que o Sandler te ensina, né, em relação às outras é todos esses acordos que você vai tendo fase a fase. Por isso que o profissional ele fica um profissional completo porque ele domina e não é dominado, To- né? Todos os E, pontos, né? Ou não deixa para uma última negociação e, final para tentar costurar tudo aquilo que ele, exato. de Porque se alguma forma, é tu vê que tu fez errado, aonde tu começa a perder prazo, aonde tu perde preço, porque tu vai ter que diminuir o teu preço do teu produto, sua porque coisas margem, que você perde a margem, né? Porque sim. são coisas que você não mapeou. Então, eu vejo que em relação os outros metodologias de vendas, né, e o quão completo é o Sandler, é que eu acho que, em linhas gerais, eu acho que ela te dá o domínio desde o início do prospect até o fechamento com ele. Se eu fosse resumir, ela te transforma num executivo de vendas que realmente Completo. lidera e fica completo naquela negociação, né? Isso é uma das coisas que a maioria comenta com a gente, né? Que a gente tem uma visão bem completa do processo de vendas, né? Que a gente não fica refém só de processo, mas principalmente da comunicação, que Uhum. normalmente, né? Que a maioria faz é estuda processo num tipo de metodologia, estuda comunicação em outra metodologia, né?
ele tenta complementar as duas, né? E no nosso caso, a gente olha isso como um todo, né? Então, quando a gente faz o nosso treinamento, a gente prepara você para ser um excelente comunicador, mas ao mesmo tempo para ser um excelente condutor de um processo de vendas, né? Que a gente Exato. acredita que essas duas coisas estão muito interconectadas, né? E a cada fase é um grande obstáculo. Sim, sim, Eu falo para o exatamente. meu time, né? Eu falo para o meu time que existe o Monte Everest e existem os entusiastas que querem subir o Monte Everest, né? Dá para subir? Dá para subir. Essa é a nossa meta. Mas existe muita técnica para isso acontecer. Existe muito estudo. E a cada fase há um obstáculo. Treinamento, né? Treinamento, Treinamento, tal, preparação. e não é fácil. E dentro do Sandler ali, né, tem um monte de referências que você tem que cumprir dentro daquela jornada e não é, e nem sempre aquela pessoa, acho que trazendo, né, vendas é fazer as perguntas certas, né? E eu acho que a metodologia do Sandler faz isso. Ela te ilumina nesse sentido, de Uhum. você ser um curioso, aonde você faz as perguntas e alinha o projeto e trabalha também com. Eu até fiz um treinamento agora recentemente no MIT de comunicação persuasiva. E aqui ele também te traz essa questão desde o rapport, nessa comunicação persuasiva a cada momento Da do jogo, interação com o da cliente, né? interação, você levar ele para um caminho aonde você quer chegar. Legal, ótimo. Então, eu acho que a gente conseguiu cobrir aí os pontos principais aí, né, da tua experiência, das coisas que a gente tá debatendo aqui, né? Queria te agradecer, sei que teu tempo é precioso, valioso, e Imagina. conforme prometido, foi um papo bem informal, né? A ideia é trocar ideias, trocar experiências, né? Esse é o objetivo aqui do podcast da Sandler. Queria te Legal. agradecer novamente, né? Reforçar o agradecimento, obrigado. E continue nessa trilha ascendente aí de crescimento nessa carreira maravilhosa e desafiadora que é vendas, né? Eu costumo dizer que se tem uma coisa que um vendedor acaba não escapando no desenvolvimento da sua carreira de venda é se conhecendo profundamente, né? Você não tem como não passar por isso, né? Você vai ter que se conhecer, você vai ter que conhecer, né, os seus traumas, né, que nem você falou, né? As suas dificuldades, aonde você é muito bom, aonde você pode melhorar, porque é um processo de autoconhecimento profundo, né? Trabalhar na área comercial, né? É isso, exatamente. Tem que ter humildade, saber aonde eu não sou bom e eu preciso estudar, porque o vendedor ele tem que estudar. E tem muito vendedor que não estuda. Ele acha que é só dom, e eu sou bom de lábia, e vamos, 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 Vamos vamos. que no final tudo vai dar certo. E o que Vai dar acaba acontecendo certo. é que no final muitas vezes dá errado, né? Tem que ter esperança, né? Tem que ser É, positivo, você é otimista, tem que ser otimista. tem que ser otimista. Então, eu acho que a carreira de vendedor, ela é tão linda. Vendas é lindo, né? Vendas enriquece, né? E é tão lindo a gente ver, por exemplo, grandes profissionais aí da área da saúde, né? Então, tá falando de um médico. Uhum. Até um executivo meu perguntou: vai ter feriadão? A gente precisa trabalhar sexta? Aí eu peguei e voltei para ele. Eu vou te responder. Eu gosto muito de usar analogias, né? Eu falo: um policial, quando acaba o seu turno, ele não deixa de ser policial, ele continua sendo policial, ele é 24 horas policial. Se ele vê uma ocorrência acontecendo, ele vai ir lá e vai ajudar. Mesma coisa, um médico, ele vai continuar sendo médico após ele entregar o jaleco dele, ele vai continuar sendo médico. E o que eu posso dizer para ti é: tu é vendedor. Se na tua sexta-feira você entender, se você entender que tem alguma coisa para fazer que vai te aproximar do teu sucesso, faça, né? E outra coisa que eu me preocupo é, se você chega numa sexta-feira e não tem nada para fazer, alguma coisa você fez de errado que não tem, É, que você não deveria criou a ter, né? demanda, que Até você porque não sempre tem criou. alguma coisa para ser feita, né? Para que É, você possa atingir o sucesso, independente do dia e do horário. é.
que você não Legal. criou a demanda, né? Você não criou Não, a demanda. não, Tem um problema aqui. Então, temos um assim, problema. eu falo para ele, cara, curte a tua profissão, né? Gosta do que tu faz e tu vai ver que não interessa o feriado, o feriadão. Claro, a gente tem que descansar, tem que desligar, mas tu vai saber o momento que tem que fazer isso. Então, se chegou nessa sexta-feira, quer desligar? Desliga. Marca seus compromissos para segunda-feira. É muito mais cada um saber o seu momento na hora de baixar o meião, né, do jogo. E, Exatamente. e eu falo para eles, né? Olho na bola e não no placar. Olhar a bola é olhar o cliente, né? Uhum. Então, esteja na agenda do cliente. Cara, te Maravilha. agradeço demais, demais, tá? Fiquei muito feliz com o teu convite, lisonjeado de novo. Posso te parabenizar pelo belo trabalho, né? Pelo belo conteúdo que tu gera, que tu cria. E tô aqui torcendo para ti. Saúde, sucesso, só alegria, tá? Então Muito, tá muito bom. obrigado mesmo. Obrigado, hein? Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.